Olá, meus amigos, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um tema a respeito de holding familiar, mas é um tema que na verdade se aplica a outras modalidades, a outras empresas, ok? Mas o nosso foco, obviamente, sempre voltado para holding familiar, planejamento patrimonial, ok? Bom, no tema de hoje, vocês vão ver aí que o tema é para responder uma pergunta que é muito comum e que é uma das primeiras que o cliente faz, né? É imóvel que não está regularizado em nome daquele titular, que a transmissão desse imóvel está materializada apenas num contrato particular de compra e venda. Ele pode ser trazido para a holding e como isso pode ser feito, como isso pode ser realizado na prática, ok? Isso é muito prático, isso é o dia a dia mesmo do advogado que trabalha com holding. E aí nós vamos tratar aqui de alguns temas, entre eles o recurso extraordinário 129.4969. Ok? Ele foi julgado agora, muito recentemente, pelo STF. A data do julgamento dele foi dia 11 de fevereiro desse ano, de 2021. E é bastante recente e afeta diretamente o que nós vamos tratar nesse vídeo de hoje, ok? Então, se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal para mais vídeos, ative o sininho aí de notificações para você ser notificado dos novos vídeos que vamos trazendo aqui para o nosso canal. Deixe seu comentário, deixe seu like e faça também a sugestão de novos temas, ok? Bom, então vamos lá. Tem um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre a sistemática geral de montarmos uma holding familiar. Então o cliente chega no seu escritório e diz assim: doutora, eu tenho interesse em construir uma holding. E aí, qual é o primeiro passo? Tá lá no outro vídeo o detalhamento disso, mas qual seria o primeiro passo para nós trabalharmos com isso? É fazer, como está dito lá, um mapeamento patrimonial. Então, a primeira fase é sempre saber qual é o acervo patrimonial desse cliente, ok? Antes mesmo de saber qual é o principal objetivo dele. Ok? Porque como eu disse lá no outro vídeo, às vezes o que ele quer não está alinhado com o acervo patrimonial dele e a gente precisa dar sempre a melhor orientação, ok? Então, primeiramente é fazer aquele mapeamento, entender quais são os bens móveis, bens imóveis, bens que estão em nome efetivamente do cliente, com registro, com escritura pública, tudo certinho, especialmente no caso de bens imóveis, né? E aqueles que não estão, ok? Por quê? Porque às vezes isso pode ensejar uma fase prévia de regularização imobiliária, ok? E aí a gente vai ter que encontrar aí qual a melhor solução, qual a melhor situação, e isso pode render inclusive um contrato de honorários à parte. Então é muito importante fazer esse mapeamento até para que você, na qualidade de advogado, não tenha surpresas ao longo do processo, não tenha surpresas ao longo do caminho, e o cliente vira para você e diz: doutor, mas você não olhou isso, né? O doutor trabalha com isso, se propõe a trabalhar especificamente com holding, deveria ter verificado. Então, meus amigos, a primeira fase é mapeamento do patrimônio. Onde é que está esse acervo patrimonial, como é que estão divididos esses bens, ok? E aí, feito isso, para nós trazermos aqui para a nossa situação, né, do vídeo de hoje, nós trazemos uma situação que ela é muito mais comum do que se possa imaginar, que é o caso de bens imóveis que não estão devidamente regularizados, seguindo aí o procedimento do 1245, a formalidade do 1245 do Código Civil, que é o de, em regra, escritura pública e registro no cartório competente. E aí nós temos duas situações de imóveis, ok? Aquele que está totalmente isento de regularização, aquele que muitas vezes não tem registro no cartório, não tem escritura, aquele imóvel não tem nada. É quase que trazendo aí, é quase que uma terra devoluta, né? Terra de ninguém. É uma situação que realmente não tem regularização nenhuma. E aí, meus amigos, não existe outra modalidade de regularização dessa propriedade a não ser uso capião, ok? E aí, muito provavelmente, um uso capião
extraordinária, porque aí ela independe de um justo título, de um título translativo de posse, ok? Ou até translativo, ou início de translativo de propriedade, ok? Ele vai depender apenas dos requisitos de posse mansa e pacífica pelo tempo de 15 ou de 10 anos, a depender se houve exercício de função social da propriedade ou não, ok? E a boa-fé. E aí, dentro da regra do 1243 do Código Civil, essas posses se somam. Porque você pode pensar assim, mas eu construí a holding agora, como é que eu vou dizer? Eu acabei de construir a holding e eu vou dizer que ela tem aí prescrição aquisitiva de 10 de 15 anos de um imóvel que está totalmente sem registro, totalmente sem nenhuma formalidade. E aí é através da utilização do 1243 do Código Civil, que diz que a posse dos antecessores de boa-fé se somam, né, para aquele que pretende a declaração de prescrição aquisitiva e, portanto, transmissão de propriedade pelo uso capião, ok? Mas isso eu trouxe aqui mais para não deixar o vídeo incompleto, ok? Porque efetivamente não será esse, muito provavelmente, o cenário que será verificado na prática, ok? O cenário que é verificado na prática, na grande, e aí esse é muito mais comum do que se possa imaginar, muito mais mesmo, é aquela situação da transferência de propriedade entre aspas, né? Da suposta transferência de propriedade através de escritura particular, como se nomeia, né? Muitas vezes, escritura particular de compra e venda, recibo de compra e venda, contrato de promessa retratável de compra e venda, promessa de compra e venda, enfim, todos esses instrumentos que na verdade não passam de um contrato particular entre as partes, em que há uma promessa de transferência, uma promessa de venda daquele bem, em que pese na prática as pessoas de fato utilizam esse instrumento como se ele fosse um efetivo translativo de propriedade, ok? Então esse contrato ele materializa a obrigação entre as partes, mas por força do 1245 do Código Civil, ele não é documento hábil e oponível a terceiros exclusivamente para transmissão de propriedade. É preciso que se analise aí os requisitos de escritura pública e registro no cartório competente para a transmissão de propriedade de bens imóveis, ok? E aí você está fazendo ali aquele mapeamento patrimonial e você se depara muitas vezes com 2 ou 3 imóveis, às vezes terreno, às vezes casa, enfim, que foi adquirido através de uma promessa particular. E aí vem a dúvida, e agora? O que é que eu faço com esse imóvel? Eu obrigatoriamente tenho que fazer a regularização imobiliária antes de transferi-lo para a holding? Eu posso transferir a promessa de compra e venda? Como que eu posso fazer isso? É possível? Haverá incidência tributária? Bom, e são essas as questões que nós vamos analisar aqui nesse vídeo, ok? Mas antes disso, eu queria abrir um parênteses aqui para a gente tratar do julgamento desse recurso extraordinário 129.4969, que foi julgado agora no início desse ano de 2021, 11 de fevereiro de 2021, né? O relator foi o ministro Luiz Fux e o STF trouxe um importantíssimo julgamento a respeito da incidência do ITBI para diversas situações envolvendo a transferência de bens imóveis, ok? Não trata daquela imunidade do 156, mas será extremamente importante para a nossa análise aqui, ok? Então vamos lá. O artigo 156, inciso 2 da Constituição, ele trata da instituição aí do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ou em algumas localidades o ITIV, que é o Imposto de Transmissão Intervivos, para diferenciar do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Morte, ok? Mas qual é o fato gerador do ITBI? O próprio nome já dá um forte indício: Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Então, o critério material da hipótese é a transmissão e o objeto, um bem imóvel, ok? E por que eu estou frisando transmissão? Porque, como eu acabei de dizer, a efetiva
efetiva transferência da propriedade de bens imóveis se dá com o atendimento das formalidades do 1245 do Código Civil, que é o quê? Lavratura de escritura, registro, mas mais especificamente o registro no cartório de registro de imóveis, ok? Sem o atendimento destas formalidades, não há transferência da propriedade imobiliária. E aí havia muito questionamento sobre a incidência ou não do ITBI nessas promessas particulares de compra e venda. Por quê? Porque o artigo 156, inciso 2 da Constituição prevê como uma das hipóteses de incidência do ITBI a cessão de direitos imobiliários. E aí, a cessão de direitos imobiliários, ela não é, de fato, uma transferência do bem imóvel. Ela é uma, como o próprio nome indica, uma cessão do direito de reivindicar posteriormente a transferência desta propriedade, ok? E havia muito questionamento. A municipalidade queria tributar as cessões de direitos com base no 156.2, e aí o contribuinte dizia não, porque não trata da materialidade da hipótese, porque a materialidade da hipótese é apenas quando há efetiva transferência do bem imóvel. E aí, isso foi chegando ao STF através de recursos extraordinários, não foi a DIN, ok? E aí, foi trazido a repercussão geral, o tema é o 1124, tema de repercussão geral 1124, e aí o recurso extraordinário é este 129.4969, e que trouxe aí um alento aos contribuintes, foi uma decisão bastante favorável, em que o ministro Luiz Fux, acompanhado pelos demais, entendeu que a incidência do ITBI, imposto de transmissão de bens imóveis, só se dá, o fato gerador só acontece com a efetiva transferência da propriedade imobiliária. E o momento, aí o critério temporal para que haja a efetiva transferência é o atendimento, é quando do atendimento, da formalidade, do registro dessa transferência no cartório de imóveis competente, ok? Ou seja, ITBI só no registro. E aí todo mundo noticiou J, valor econômico, ITBI só no registro, ITBI só no registro, ok? E aí isso trouxe um alento, né, uma pacificação aí em relação a essa questão, porque se a municipalidade tentar cobrar pelas cessões de direito, já temos um recurso extraordinário aí trazendo que é inconstitucional, né, e aí é possível argumentar na esfera administrativa, dificilmente prosseguirá essa exigibilidade, né, dificilmente ocorrerá esse lançamento, e se ocorrer, mandado de segurança, né? Mas nós não queremos o mandado de segurança, porque se o cliente nos contrata para fazer uma operação limpa, fluida e rápida, limpa no sentido de ela não ter incidentes processuais, de ter que recorrer ao judiciário. Nossa bandeira aqui é que a gente trate de uma advocacia o mais possível que for extrajudicial, e esse procedimento, quanto mais extrajudicial ele for, se ele for totalmente extrajudicial, mais rápido ele será, ok? Então nós não queremos o MS, nós não queremos a discussão, ok? E o STF já nos trouxe essa possibilidade de resolver administrativamente. Mas vamos pensar aqui dentro deste cenário, ok? Juntamente aqui, escutando a conversa conosco, o recurso extraordinário 129.4969, ok? Vamos lá, porque a gente pode não, certamente recorreremos a ele aqui ao longo desse vídeo, ok? Então vamos lá. O cliente está com um imóvel, você fez o levantamento patrimonial e você viu que ele tem imóveis não regularizados, ok? Ele tem lá 3 promessas de compra e venda de 2 casas e um terreno, que ele adquiriu de um parente, que ele adquiriu de um amigo, e que naquele momento ele não estava capitalizado para fazer a escritura e arcar com os custos de transferência, que não são muito baixos, né? A gente sabe que a situação é um pouco burocrática e tem um custo financeiro, ou de repente até por uma relação de confiança. Às vezes isso acontece porque acontece uma venda ali entre irmãos
E aí ele, não, tá no nome do meu irmão, então deixa. Já vimos que isso não é o cenário ideal, isso precisa ser ajustado. Mas chegamos aqui numa hold, o cliente já entendeu, já fizemos esse atendimento, já passamos dessa fase e o cliente está agora numa situação de organização patrimonial. O que é que você faz com esse imóvel? Bom, gente, surgem aqui 3 cenários, ok? 3 cenários. E eu vou começar pelo cenário de livro, pelo cenário ideal, pelo cenário cartesiano aí, o mais tradicional de todos. Que é o quê? É você chegar para o seu cliente e dizer assim, cliente, vamos imaginar aqui seu Augusto, digamos assim, né? Então você vai dizer, seu Augusto, o senhor vai ter que fazer regularização desse imóvel. Eu aconselho que façamos aqui um procedimento de regularização desse imóvel na sua pessoa física. Então, ela estava com o irmão dele, o José, que transferiu, fez uma transferência particular e agora ele vai regularizar esse imóvel em nome dele, Augusto. E aí, como é que vai ser feito? Todo o processo administrativo de transferência de imóveis junto ao cartório, junto ao município. Haverá uma incidência de ITBI, porque aqui eu não estou tratando ainda da holding, aqui eu estou tratando de uma compra e venda que ocorreu lá atrás e que não foi concluída com todas as formalidades legais, ok? Então vai haver uma incidência de ITBI do José para o Augusto, vai haver necessidade da lavratura de uma escritura pública e posteriormente de um registro na matrícula do imóvel no cartório competente, ok? Finalizada esta etapa, o bem imóvel agora está na titularidade de Augusto, ok? E aí eu não estou levando em consideração aqui regime de bens, nada disso, porque aqui se a gente entrar nessa seara o vídeo não tem fim. Eu estou tratando aqui da sistemática geral, ok? E aí, feita essa regularização imobiliária em nome de Augusto, agora esse bem vai para a holding. E aí ele vai entrar na holding dentro daquela sistemática geral de integralização de capital ou aumento de capital social através de bem imóvel, ok? Vai ser feita uma alteração no contrato social, trazendo esse bem, vamos fazer a descrição, com pedido de imunidade do ITBI, aquela do 156, inciso 2, parágrafo 2º da Constituição, ok? E aí esse bem vai entrar na holding com um pedido de imunidade do ITBI, e vamos ter um novo custo de registro, porque entenda, eu trouxe o bem que estava em nome de José para o nome de Augusto, regularizei esta relação de propriedade e agora eu vou estabelecer uma nova transmissão onerosa, que eu estou requerendo a imunidade do ITBI aqui para a holding, mas eu tenho uma nova transferência. E como nós vimos aí no vídeo da semana passada aqui no canal, a regularização, a integralização do capital social com imóveis só se dá com a efetiva transferência e registro, de acordo com o julgamento daquele RESP 174-388, ok? E eu coloquei lá na descrição do vídeo, depois vocês podem dar uma olhadinha lá. E aí eu preciso fazer um novo registro, porque senão esse bem permanece em nome de Augusto, ele não vai para dentro da holding, ok? Então, essa é a operação mais longa, esta é a operação de livro. Por que eu estou dizendo operação de livro? Porque ela é a operação mais longa, ela é a mais difícil, né? Pelo fato de que ela é também a mais demorada, né? Veja que ela também acaba se tornando mais custosa. Por quê? Porque eu vou ter o pagamento de um ITBI, que eu não tenho como fugir desse ITBI do José para o Augusto, não tenho como fugir desse. Esse é inevitável, ok? Eu tenho incidência de um ITBI, uma escritura e um registro, regularizando a propriedade imobiliária em nome de Augusto. Posteriormente, eu tenho a trazida desse bem de Augusto para sua holding. E aí eu vou pedir uma imunidade do ITBI, que a gente já viu que é uma imunidade condicionada, que vai atender aqueles pressupostos previstos na Constituição e no CTN, ok? Também não vou me detalhar, já tem um vídeo no canal falando sobre isso, ok? E aí ele vai subir sem ITBI, mas condicionado. Pode ser que eu tenha um novo ITBI se eu não atender as condições, ok? E aí eu vou ter um custo de um novo registro. Por quê? Porque para eu transferir a propriedade de Augusto para a holding, eu preciso de mais um registro. Então, esse é o cenário 1, é o cenário mais longo, é o cenário mais complexo, ok?
E aí nós temos duas outras possibilidades. E aí é onde a gente vai lançar a mão aí do extraordinário, tá certo? Do 129 4969. Mas não se preocupe, eu vou colocar aqui na descrição, caso você tenha interesse aí de consultar o acórdão do julgado, que eu sempre recomendo, né? Sempre bom esses acórdãos, eles são sempre enriquecedores, ok? E aí nós temos um cenário 2 e um cenário 3. Vamos lá, vamos apimentar aqui essa explicação. O cliente Augusto, ele tem uma promessa aquisitiva, ok? Ele tem um contrato particular de compra e venda, ele tem uma promessa de compra e venda, né? Que do irmão dele, no caso aqui, do José, para ele. E ele quer levar esse imóvel para a holding. Já vimos aqui, acabamos de tratar da possibilidade de regularizar na pessoa física dele e subir pedindo imunidade, ok? Mas nós temos variantes. A segunda variante é uma possibilidade de nós integralizarmos o capital social da holding, não com o imóvel, mas com a própria promessa de compra e venda. Calma, meu Deus, de onde surgiu isso? Vamos lá. Eu posso integralizar o capital social com bens, com dinheiro e com bens, né? Entendidos bens em sentido amplo, bens que sejam suscetíveis de uma avaliação pecuniária, ok? Então, é possível integralizar capital social com intangíveis? É possível, desde que esse intangível, por exemplo, uma marca ou uma patente, seja passível de uma avaliação concreta, de uma avaliação objetiva, ok? E aí, a promessa de compra e venda, ela tanto é palpável e ela tanto é mensurável economicamente, que inclusive ela é objeto de venda e revenda e revenda e revenda e revenda. Quantos imóveis a gente não vê que passa de pessoa para pessoa só através de contratos particulares, né? Então, isso é muito, gente, isso é muito mais comum na prática do que se possa imaginar, ok? E é o que nós estamos tratando aqui agora. Então, é possível integralizar o capital social com a promessa de compra e venda? Sim, totalmente possível. E aí, qual é o cenário que se apresenta dessa possibilidade 2? Integraliza o capital social da holding com a promessa de compra e venda, ok? E aí, nós temos uma situação, como eu disse, semelhante a uma compra e venda. A integralização do capital social ela é uma operação onerosa. Então, porque eu envio bens ou dinheiro e recebo cotas. Então, aí, vai a promessa de compra e venda para dentro da holding, que passa a ser agora a titular dessa promessa, ok? E vem cotas. E aí, a holding é que vai promover a regularização imobiliária diretamente para o seu nome, porque ela é detentora da promessa. Entendido? E aí, vamos lá. A holding adquiriu onerosamente a promessa, a cessão de direitos imobiliários. E aí é onde entra o recurso extraordinário que nós acabamos de falar, ok? Porque aí essa operação, ela não é tributada pelo ITBI, eu não tenho nem que falar em imunidade, ok? Porque aí é uma hipótese de não incidência, não há ocorrência do fato gerador, porque aqui não há a efetiva transmissão imobiliária. A holding passa a ser a detentora da promessa, ok? E uma vez que ela seja a detentora dessa promessa de compra e venda, ela passa a ser a titular desse direito imobiliário, e aí ela vai, e ela, detentora desse direito, dessa promessa, esse direito aquisitivo, e aí depois ela vai e faz a regularização desse imóvel direto em sua titularidade. E aí aí nessa segunda etapa, eu não tenho como fugir de um ITBI. Porque, veja, a promessa entrou sem incidência tributária. Então, agora na regularização haverá incidência. Por quê? Porque houve uma aquisição onerosa desse direito imobiliário, ok? Aí eu não tenho como fugir desse ITBI nessa fase de regularização dentro da holding, ok? E aí eu vou ter uma escritura e um registro completando aí o tripé necessário para a transferência de bens imóveis, ok? E aí você pode pensar assim, comparando com o cenário 1. Veja, no cenário 1, eu tinha uma incidência de ITBI, que eu não tinha como fugir, que era do José para o Augusto, ok?
Eu subi para a holding com imunidade, mas uma imunidade condicionada. Poderia ser que eu tivesse um segundo ITBI aqui, ok? Eu tenho um registro e uma escritura do José pro Augusto e um ITBI. Depois eu subo com imunidade, ok? Recapitulando. Eu subo com imunidade, pode ser que eu tenha novo ITBI aqui se eu não atender as condições, ok? Mais um registro no cartório agora em nome da holding. Então veja que eu tenho aqui 5 pontos de custo, né, quase que imediato para o cliente. Ao passo que nesse cenário 2, veja bem, no cenário 2 eu trago a promessa de compra e venda para dentro da holding integralizando capital social sem incidência tributária. Eu não tenho nem que falar aqui em imunidade, porque é uma hipótese de não incidência. Eu não pratiquei nenhum fato gerador de acordo com o julgamento do STF, porque aqui eu não tive ainda o quê? A efetiva transmissão de propriedade de bem imóvel, ok? Então, a promessa entrou na holding, integralizando capital social, ok? E aí, a holding, por sua vez, ela vai fazer a regularização desse imóvel já em sua titularidade. E aí, neste caso, não tem para onde correr. Eu vou ter um ITBI, uma escritura e um registro, ok? Então, eu saí de uma situação de 5 pontos de custo aqui, do cenário 1, para apenas 3, ok? Confere comigo. Um ITBI da regularização dentro da holding, uma escritura e um registro. Já melhorou significativamente, porque eu tirei praticamente qualquer possibilidade da cobrança de 2 ITBIs, aí não há como, nem que o fisco queira virar do avesso essa operação, ele consegue, porque não tem fato gerador, ok? E eu retirei também um registro, ok? Eu precisava no cenário 1 de 2 registros, né? Regularizando do terceiro para a pessoa física, para o titular e do titular para a holding, né? Depois na holding. E agora não, eu só tive uma única regularização imobiliária efetiva que é na holding, ok? E agora vamos para o terceiro cenário, né? E depois eu vou fazer a comparação do terceiro com o segundo. No terceiro cenário, a gente tem a seguinte possibilidade, ok? Há a constituição da holding sem a integralização de capital social com nenhuma promessa e nem com nenhum imóvel. Por quê? Porque no nosso exemplo, Augusto, que é nosso cliente aqui do caso, ele não é o efetivo proprietário do imóvel, ok? O imóvel ainda está em nome de terceiro. Então ele faz a holding, ele coloca lá dentro todos os bens que ele tem que colocar, todos os bens que estão na titularidade dele, sejam eles móveis ou imóveis, ok? E esse daqui fica de stand-by, por exemplo. E aí, feito isso, pronto, agora eu vou trabalhar esse bem que está nessa situação aqui de uma irregularidade ainda que transitória. Irregularidade que eu digo de transmissão de propriedade. E aí o que acontece? Eu posso pegar esse bem e fazer uma aquisição onerosa da holding para esse bem. Ou seja, a holding compra esse bem, ok? Ela faz uma aquisição onerosa direta, ela está comprando. E aí, nesse caso, do ponto de vista de tributação, eu vou ter o seguinte cenário. Eu vou ter aqui, nessa compra e venda, ok? Eu vou ter o cenário de um ITBI, porque está havendo uma transmissão onerosa, ok? Uma escritura e um registro, ok? Porque aqui eu tenho uma operação tributária direta, eu tenho uma compra e venda direta da holding em relação ao meu cliente, ok? A holding está comprando diretamente do cliente, adquirindo onerosamente, ok? Nós temos nesse terceiro cenário 2 situações aqui a serem consideradas, ok? 2 situações aqui a serem consideradas. A primeira delas é contábil fiscal. Por que isso? Veja bem, para a holding comprar esse bem, aí a questão é contábil mesmo. Ela tem que ter dinheiro. Confere? Como é que ela está comprando um bem imóvel se aqui ela não tem receita? Então, essa opção ela pode ser considerada quando a gente tem uma situação de uma holding que ela teve em 2 cenários, integralização de capital social com dinheiro, uma parte do capital social foi integralizado com dinheiro, e aí ela tem dinheiro
em caixa, ok? Passível de comprar esse imóvel, tá certo? Ou uma segunda situação, quando ela já teve alguma receita aqui, de repente uma receita até imobiliária, enfim, e aí ela já tem em caixa a possibilidade de compra. É possível que seja feita uma compra a prazo, um contrato com uma compra a prazo. A holding vai pagando a prazo esse imóvel? Sim, é possível que seja feito isso. Mas cuidado, você não pode colocar que está comprando o imóvel, a holding está comprando o imóvel por 240 mil reais em 240 parcelas de R$1.000, que isso não é factível, tá ok? Isso pode ensejar uma doação simulada. Então, o que é que a gente sugere? Que se sente com o advogado, não existe uma resposta fechada para isso, a gente vai ter que analisar o melhor cenário. Como vocês viram, eu trouxe várias variantes. O que a gente precisa entender aqui são as possibilidades, né? As possibilidades de estrategicamente fazer essa regularização imobiliária e colocar esse imóvel dentro da holding, ok? Então, existe essa possibilidade de a holding comprar diretamente esse imóvel, ok? E ela faz uma aquisição onerosa direta do imóvel para dentro dela, e aí a gente vai ter aí uma operação tributada por ITBI, não resta dúvida. Nós vamos ter aí um registro e uma escritura. Outro ponto que precisa ser analisado nesse cenário 3 é a possibilidade de tributação do ganho de capital na pessoa física, ok? Nós vamos ter um vídeo aqui tratando dessa situação de ganho de capital em relação à integralização de capital social, ok? Como é que se dá esse aporte dos bens, os valores de avaliação. Nós vamos trazer um vídeo aqui no canal também sobre isso. Mas muito cuidado, isso pode ensejar ganho de capital na pessoa física, que a alíquota começa em 15%, que vai incidir sobre a diferença do valor do bem que está declarado na declaração de imposto de renda e a avaliação do bem, do efetivo valor de venda, no caso aí do bem, ok? Então, é como eu disse, é uma opção viável? Sim, é uma opção bastante viável, desde que todos esses pontos sejam analisados. Eu vou repetir, porque eles são realmente muito, mas muito importantes mesmo, ok? Se a holding efetivamente tem capacidade econômica para comprar, ela tem dinheiro em caixa, ou ela tem uma receita que possibilite comprar, ainda que seja a prazo, esse imóvel dentro de um contrato particular aí de pagamento, então é preciso analisar isso, ok? Aí vamos ter um ITBI, vamos ter o custo de uma escritura e de um registro, ok? E temos que analisar a possibilidade de tributação no ganho de capital do nosso cliente que está vendendo para a holding, ok? Então temos que analisar como é que está esse imóvel dentro da declaração de imposto de renda dele, se efetivamente consta lá, porque às vezes a situação está tão irregular, está tão informal, que nem consta na declaração de imposto de renda do cliente, ok? Então são situações que é preciso sentar com o advogado e analisar o caso concreto. Mas é possível fazer? Sim, é possível, inclusive porque existem situações em que sequer incidirá ganho de capital, mesmo que o imóvel esteja efetivamente declarado lá no imposto de renda, ok? Então, é muito importante a gente analisar isso no caso concreto. O que eu quero trazer aqui é a sistemática geral, ok? E aí, vocês podem perguntar assim, olha, qual seria aí, ok, você falou 3 cenários. Qual seria o melhor cenário? Olha, o melhor cenário, como eu disse, é aquele que atende a melhor expectativa gerada pelo seu cliente. Você vai ter que sentar com ele e analisar risco e benefício de cada um deles. Mas, sem sombra de dúvida, o melhor cenário é o cenário 2, ok? Integralizar com a promessa de compra e venda, ok? Porque eu subo a integralização como promessa de compra e venda. Eu subo a promessa de compra e venda como integralização, ok? E aí eu entrego a promessa de compra e venda, recebo em cotas. A holding passa a ser a titular da promessa de compra e venda. E aí ela vai e ela regulariza esse imóvel, ok? Diretamente no seu nome, ok? Então esse seria aí o melhor de todos os cenários.
Qual é o ponto-chave para decidir os cenários, além, obviamente, de você discutir isso com o seu cliente? Bom, gente, é o seguinte, o Brasil tem dimensões continentais. Nós temos aí juntas comerciais, cada uma em cada estado, que infelizmente, em que pese o DREI tenha trazido a Instrução Normativa 81 e que trouxe aí uma reformulação de procedimentos, trouxe aí uma tendência muito boa de uniformização de procedimentos nas juntas comerciais, mas nós sabemos, nós advogados, militantes que estamos lá, né, nas juntas comerciais com nossos clientes, sabemos que existe aí um delay da entrega dessa informação, existe um delay da entrega e da atualização de procedimentos nas juntas comerciais. Então, existem juntas comerciais que estão realmente mais familiarizadas com essas operações e que ela não vê óbice na integralização de capital social com promessa de compra e venda de imóvel. Mas tem junta comercial que, meu Deus, né? Eu digo isso porque eu já transitei por muitas, em estados diferentes. Né? Eu já tive essa experiência de ouvir, assim, absurdos, de você dizer assim, meu Deus, essa pessoa não ouviu isso. Não é possível que um funcionário da junta comercial que trabalha com isso esteja dizendo um absurdo desse. E eu garanto a vocês que eu já ouvi diretamente de funcionário coisas inacreditáveis, tá certo? Então, assim, existe em alguns locais, eu já passei por isso, inclusive, resistência de integralização de capital social com promessa de compra e venda. Porque ele diz assim, não, você não pode integralizar com esse papel. Esse imóvel está no nome de uma outra pessoa. E você chega lá e diz, não, mas eu tenho aqui um contrato de compra e venda registrado. Não, não pode. Não, mas olha, o Código Civil diz que são quaisquer bens, gente, que suscetíveis de avaliação. Não, você regulariza esse imóvel lá e depois você pega e traz para sua holding, para sua empresa, ou o que quer que seja. A junta tem uma resistência em fazer esse registro muitas vezes, quando ele decorre exclusivamente da promessa, ok? Agora, é possível fazer isso? Sim, é possível, tá ok? Totalmente possível integralizar, é uma operação totalmente legal, a previsão disso está no 997, inciso 3 do Código Civil. O capital social pode ser integralizado com bens ou direitos, bens ou dinheiro, e os bens sendo quaisquer deles, desde que suscetíveis de avaliação, ok? Então é possível integralizar com a promessa e é possível você fazer essa regularização já dentro da holding, ok? Trazendo, como eu disse, mais segurança, uma economia procedimental, porque você vai ter só um procedimento de transferência, uma economia de dinheiro, porque você só vai ter um ITBI, uma escritura, um registro, ok? E aí, trazendo sempre ITBI somente por ocasião do registro efetivo da transferência imobiliária. O recurso extraordinário é o 129.4969. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, ok? Meus amigos, espero que tenha sido esclarecedor esse vídeo. Coloque seus comentários, se inscreva no canal, dê seu like, faça suas sugestões, inclusive suas dúvidas. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um e-mail para contato, porque às vezes as pessoas tiram dúvida no chat e às vezes a dúvida requer uma explicação maior que no chat e nos comentários do vídeo não é possível, ok? Então eu vou começar a colocar aqui o e-mail, porque se você tiver alguma dúvida, você entra em contato direto com o e-mail, ok? E aí fica uma forma mais fácil até de tirar algumas dúvidas. Ok, meus amigos? Então, muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.